E aí, Beto, uma eleição que parecia muito garantida para a direita em Santa Catarina, dividindo votos da direita, pode abrir um espaço para algum candidato. É difícil, porque Santa Catarina a presença da direita é muito forte, mas eventualmente alguém pode se aproveitar de uma divisão da direita. Queria te ouvir. Eu acho, como você bem observa, a direita em Santa Catarina conseguiu a hegemonia política nos últimos anos, então, de fato, é difícil a gente imaginar esse poder se deslocar em direção ao centro ou à esquerda. Agora, esse episódio eu acho que ele revela duas grandes questões de ponto de saída, né? Eu acho que o primeiro seria a gente observar como, né, eu comentava antes como a extrema-direita tem algumas táticas muito clássicas, como utilizar o ódio e o medo como operador político, a mentira como método, e agora outra, acho que característica muito usual da extrema-direita é a misoginia. A gente viu, né, os ataques, sobretudo contra jornalistas mulheres, que o ex-presidente Bolsonaro fazia contumazmente, e a gente vê que isso não é privilégio dos adversários. Esse tipo de misoginia também acontece ao interior desse grupo, dessa agrupação política da extrema-direita brasileira. Então, como você comentava, a Carolina de Tone, mesmo estando muito bem nas pesquisas, ela fica sem a sua vaga, a princípio, porque o acordo entre os cavalheiros excluiu a mulher do pacto. Então, nesse sentido, Beto, ela e a Michelle têm razão de apontar essa reclamação, porque até te chega a ser constrangedor. Até te complementando, Beto, é curioso, porque você tem, nesse caso, duas mulheres, incluindo a Michelle também, com altíssimo potencial político-eleitoral. Altíssimo. Né? Ninguém vai negar que a Michelle Bolsonaro, é só ver as pesquisas. É só ver as pesquisas. Hoje mesmo saiu pesquisa do IDEA, a Michelle Bolsonaro empata com Lula no segundo turno na margem de erro ali. Lula ganha, mas a Michelle Bolsonaro aparece empatada na margem de erro. Quer dizer, e aí de repente essas duas mulheres que têm potencial eleitoral são escanteadas pelo partido, né? É meio inexplicável isso. Pois é, a minha hipótese, Mauro, é que só uma misoginia como um traço característico dessa agrupação política, dessa força política na sociedade brasileira poderia justificar. Então, por isso que eu fazia esse paralelo. A gente viu sempre o ex-presidente, a gente vê nas redes sociais, a gente que estuda, trabalha com rede social, como a misoginia foi uma coisa crescente nos últimos anos nas redes sociais e como estimulada pelos algoritmos. A gente vê o fenômeno dos jovens chamados incels, os celibatários involuntários, que, né, cultivam uma ódio contra as mulheres. Então, assim, são fenômenos novos, recentes, muito preocupantes e que apontam para a gente um desafio muito grande no porvir. Essa questão rebate na política catarinense, deixando claro esse preconceito no caso da Caroline de Tone. Mas eu acho que tem também um segundo elemento, Mauro, que é a barafunda que o Bolsonaro fez na política catarinense. E aí seria para que os catarinenses pudessem se fazer ver, porque ele primeiro botou o filho de paraquedas. E aí começa o problema. Quando ele pega o Carlos Bolsonaro de vereador do Rio de Janeiro e fala, leva de avião e joga de paraquedas em Florianópolis e fala: catarinenses, engulam goela abaixo, Carlos Bolsonaro é o candidato a senador em Santa Catarina. Né? Qual a identidade do Carlos Bolsonaro com o estado de Santa Catarina? Nenhuma. É uma imposição, sobretudo a agrupação de direita catarinense, as forças políticas de direita que estão hegemonizando, o governador, o vice-governador, tiveram que aceitar o Carlos. A partir daí, houve uma descomposição, uma barafunda que humilha os políticos da direita catarinense e, inclusive, a própria população. Espero que haja algum tipo de reação, algum tipo de amor próprio e orgulho dos catarinenses para não permitir que seu estado seja tratado dessa maneira.